Então, hoje eu trouxe alguns textos e eu vou discutir algumas coisas com vocês que eu achei bem interessante para trazer hoje. Então, lá no capítulo 8, e hoje, ó, eu estou no Lin Shu, tá? Eu não estou mais no Suen. Hoje eu parti para o Lin Shu, eu fui para o segundo livro do Imperador Amarelo. Não é o primeiro, é o segundo livro. Ok? Então, ele fala lá no capítulo 8. O Imperador comenta, né? De acordo com os princípios de acupuntura, deve-se examinar primeiro cuidadosamente o paciente e então tratar de acordo com as suas atividades do espírito. Então, olha só o que ele já comenta inicialmente. Eu devo examinar e então tratar de acordo com as condições de suas atividades do espírito. E aí ele continua. Como o sangue, os canais, a energia yin, a energia vital e a essência da vida estão todas armazenadas nas 5 vísceras, quando se tornam anormais e se afastam da víscera que as armazena, a energia refinada das 5 vísceras será perdida. A alma e o espírito inferior subirão pelos ares. A vontade contrariada e o próprio paciente perderá o entendimento e deixará de ponderar. Por que isso? Então, olha a pergunta que ele faz para o Tibó. Veja bem, ele já infere que eu devo observar as atividades do espírito para fazer o tratamento da condição que eu vi no corpo, tá? Da condição que eu examinei. E aí ele puxa para fazer uma inferência maior, ele fala, ó, a partir de todos os 6, as 5, aqui ele traz 6 porque ele traz o canal, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão, 5. Ele traz todas as 5 funções, tá? Ele fala, ó, tá tudo, cada uma tá armazenada em uma víscera, né? Então, os canais no pulmão, o sangue no coração, a energia no baço, a energia vital no fígado e a essência da vida no rim, certo? Então, ele fala, ó, tá tudo armazenado nas 5 vísceras. Quando se tornam anormais e se afastam da víscera que as armazena, ou seja, cada uma de uma, né? Eu já referi aqui, a energia refinada, que é essa energia que ele comenta antes, será perdida. Ops. E aí, ele comenta aqui, ó, a alma e o espírito inferior subirão pelos ares. Então, alma é o que está no fígado, espírito inferior, o que está no pulmão, beleza? Então, é o rum e o pô. Subirão pelos ares, e a vontade contrariada, e o próprio paciente perderá o entendimento e deixará de ponderar. Ele pergunta para o Tibô, por que isso acontece? Aí, ele ainda continua. Além disso, então vê lá, ó, além disso que ele já falou, o que é essa substância original? O que é a substância original? Como que ela pode produzir a essência da vida? O espírito, a alma, o espírito inferior e a mente dentro do coração. As ideias, a vontade, a ponderação, a sabedoria e a consideração. Espero ouvir a respeito disso. Então, olha a pergunta, cara. Para mim já é fabulosa só a pergunta que o cara bola. Eu falo, mano, que loucura, velho. Então, deu para sacar um pouco, eu consegui abrir um pouco aí para vocês o que é essa pergunta, né? Certo? Se for o caso, eu volto, tá? Eu vou só continuar para não perder o raciocínio. Aí o Tibô vem lá e já começa, cara, matando a pau. Ele fala, ó, o ser humano vem à existência recebendo a substância original e a energia do céu e da terra. O fluxo intermediário e o combate da substância original e da energia dão forma ao homem. Então, olha o que ele está trazendo aqui nessa frase, se não o sambal, se não os 3 tesouros. Porque, ó, ele fala que a existência, o homem vem à existência recebendo a substância original, que é o que a substância original? Não é o Jin, que vem do pai e da mãe? E aí recebe a energia do céu, que é o Ti, e a energia da terra, que é o Yin, que é o de alimento. Então, ó, a hora que eu tenho os 3 tesouros, que é Ti, Jin e Xue, eu formo um homem. Olha que coisa mais linda. Então, aí está um pouco dos 3 tesouros para vocês dentro do Lin Shu, ok? E aí ele continua.
A substância original que possibilita a evolução do corpo humano é chamado essência da vida. Quando a essência Yin e a essência Yang se combinam, isso gera as atividades de vida a que se chama espírito. Percebem? Percebem que a essência que a gente fala, não, a essência a gente tem como Yin, não é? Mas, ó, a essência, ela é tanto Yin quanto a essência Yang, gente. A essência tem essa dupla característica. Ela está condensada. Por isso, ela é considerada como Yin. Mas ela também se transforma, ela também é Yang. Por quê? Não é no mesmo rim que está o Min Men? Não é o mesmo rim que está armazenado o fogo da vida? Então, ele fala que a hora que se combina essa essência Yin com a essência Yang, é que eu percebo que eu existo como entidade de vida, ou espírito. É aí que eu percebo quem eu sou. É aí que eu existo. Beleza? E aí ele continua. A função da consciência que surge com as atividades espirituais se chama alma. Ou seja, quando eu começo a compartilhar e começo a ter a minha característica, ou seja, a minha alma. Então ele fala, ó, a função da consciência que surge com as atividades do espírito. Ou seja, primeiro eu vivo para depois formar quem eu sou. A criança, no começo, ela tem características, mas ela ainda não tem o que a gente chama eu posso estar errado, depois a psicóloga aqui vai me corrigir depois. Que depois que eu formo a minha personalidade, tá? Que é isso que ele está falando, é a consciência que surge com as atividades espirituais. Então, se eu não me engano, é o Sartre que fala, primeiro eu faço, depois eu sou. Primeiro eu vivo, depois eu me torno alguma coisa. E até a companheira dele, né, assim, a vovó falava, ninguém nasce, a mulher não nasce mulher, ela é transformada mulher pela sociedade. Certo? Então, primeiro eu vivo, depois eu me torno alguma coisa. E é isso que ele está falando aqui no Lin Shu. Ó, novamente, a função da consciência que surge com as atividades espirituais. Ou seja, conforme eu vou vivendo, a minha consciência vai percebendo, e isso se chama alma. Isso é a minha personalidade, isso é a minha característica de vida. Isso não é o meu espírito. O meu espírito é o ser vivente. Ele já é desde bebê, desde a infância. Conforme ele vai tendo essas atividades e ele vai pensando, conforme ele vai sendo consciente das ações, consciente do corpo, consciente dos atos, ele vai se caracterizando como personalidade, como alma. Beleza? E aí ele continua. A faculdade de locomoção, ou seja, ir e vir, né? Cuidar de mim mesmo, produzida juntamente com as idas e vindas da energia refinada, se chama espírito inferior, que é o Po. Então, a criança, enquanto ela não se toca do que está acontecendo, ela demora um tempo, né? Por isso que ele fala com as indas e vindas da energia refinada. Porque ele me dá a proporção de tempo, com o tempo que a criança vive, com a faculdade de locomoção produzida. Então, olha que lindo, gente, que é esse capítulo. Ele fala, ó, a faculdade de locomoção produzida juntamente com as indas e vindas da energia refinada. Ou seja, conforme a circulação acontece no corpo, ou seja, o tempo vai passando e eu vou vivendo, eu começo a formar a minha proteção. A criança, ela quer meter o dedo na tomada, ela quer lamber a tomada, porque ela quer lamber a tomada, não interessa por quê, que ela quer, porque ela não sabe que aquilo corre um risco de vida. Ela não sabe que se ela pular do alto da árvore, ela não vai voar que nem o Superman, ela vai se estribuchar no chão. Às vezes ela precisa se estribuchar no chão para saber que ela vai se estribuchar no chão. E aí aparece o Po, né? O espírito inferior, aquele que vai proteger a vida. Tá? Então vocês veem a maravilha que é esse capítulo? Ele está mostrando como se formam todas as emoções, ou as partes do espírito, né, que a gente fala. E aí ele continua, ó. Então ele fala aqui, ó, quando se faz uma proposta que vem de fora e ocorre pelo coração, ou passa pelo coração, pela mente, quando o coração capta algo e deixa uma impressão, a isso se chama ideia.
tá? Então, vamos lá, ele está falando de duas coisas aqui. Primeiro, quando se faz uma proposta que vem de fora, ou seja, quando alguém me fala alguma coisa e eu atino aquilo, eu reflito sobre aquilo, eu penso sobre aquilo, tá? Por isso que ele fala da ocorrência pelo coração, ou seja, eu processo aquilo, eu não só ouvi, eu ouvi e considerei, eu ouvi e pensei sobre. Tá? Pensar me lembra do baço, né? E aí ele fala, ó, quando o coração capta algo, que é o que ele está falando aqui, ó. Ele falou anterior, quando o coração capta algo e deixa uma impressão, ou seja, aí eu tenho um plim, uma luzinha. Ah, isso se chama ideia. Tá? Então isso daqui ele está falando sobre o I, sobre aquela questão de pensar do baço. Beleza? E aí ele continua. Quando se estudam repetidamente as condições de mudança, de acordo com o entendimento, a isso se chama ponderação. E aí, lembram da função da vesícula? De pesar, de julgar se vale a pena, se não vale, não é o ponderar. Então ele falou, quando se estuda repetidamente as condições de mudança, de acordo com o entendimento, ou seja, aconteceu, deixa eu pensar, isso eu já vi. Isso daqui talvez não seja interessante, ou seja, eu começo a ponderar, eu começo a julgar dentro de mim se é viável ou não, ok? E aí ele ainda continua, quando se tem uma remota inferência proveniente da ponderação, a isso se chama consideração. Ou seja, determinei, é isso que eu vou fazer, o rim sobe e vamos à luta. Legal? E aí ele fecha com essa questão do de vez, que ele fala, ó, quando se toma uma decisão correspondente ao estabelecimento de algo depois de ponderar, a isso se chama sabedoria. Então, olha que lindo esse capítulo, gente. Não é assim, uau! É fantástico, cara, é fantástico. Na minha opinião, a hora que eu li isso, eu falei, nossa, eu preciso abrir esse capítulo para os meninos, para as meninas, vai ser muito legal. Por quê? Toda aula que eu assisto, todo mundo fala sobre os aspectos mentais e tal, e plá, e ninguém fala nada, ninguém fala de onde surge isso, só fala, é tal coisa. Então, olha que maravilha, o capítulo 8 do Ling Shu fala da onde vem cada um. Beleza? Aí a Gabi pergunta aqui, ó. Quem tem depressão, tendência suicida, perdeu o pô? Ó, eu não digo de perder o pô. Perder o pô é quem já fez. Ah, é aquele que realmente pulou. Aquele que pulou, aquele que enfiou a faca, aquele que puxou o gatilho, esse perdeu o pô. Ah, esse o pô foi dar uma volta, Gabi. Agora, quando eu tenho a tendência, a depressão, que eu fico pensando naquilo, ó, eu ainda estou na ideia. Eu ainda estou na ideia, estou na consideração, tá? Ainda me falta algumas coisas ali, mas eu não posso considerar que perdeu o pô. Quem perdeu o pô, quem não tem mais pô, gente, não cuida da vida, mesmo, de vez, total, tá? Ele vai perdendo gradativamente. Então, aquela pessoa que tem depressão, mas ainda toma banho, ainda se alimenta, tá? Então, ainda tem essa questão, ainda tem o pô ali, porque ela ainda tem higiene, ela ainda se cuida, ela ainda come. Aí, a hora que a pessoa perde o pô, não, é aquela pessoa que não levanta, ela faz na cama mesmo. Ela vira de lado e faz ali mesmo. Ai, que nojo, não tem isso. Não, tem isso sim. Tem isso sim. Ah, e a pessoa perdeu o pô, ela não tem mais aquele controle da própria vida. Eu não vou mais me preocupar em estar bem porque eu e nada é a mesma coisa, literalmente. E aí você vê realmente que perdeu o pô, ok? E aí, continuando, só mais um pouquinho para fazer sentido nesse caso. Ele fala aqui, ó, o terror excessivo e a ponderação fazem com que o paciente gaste a energia yin e fique instável. Ele continua, o sofrimento excessivo lesa as vísceras internas, fazendo com que as atividades funcionais da energia vital se tornem exaustas, gerando a morte do paciente. A alegria excessiva causa dispersão da energia que não pode mais ser armazenada.
nada. A melancolia excessiva causa o impedimento e a estagnação das atividades funcionais da energia vital. A fúria causa manias e a anormalidade do paciente. O terror excessivo causa o transbordamento da energia refinada devido ao desassossego do espírito. E ainda, o terror excessivo e a ponderação irão ferir o espírito. Quando o espírito está ferido, a pessoa não sabe mais controlar a si própria. Tá? Não era bem isso que estava acontecendo ali no caso dela? Ela já perdia o controle. Tá? Então, dá para ver que tem um aspecto emocional muito enraizado, né? Muito, muito abalado ali. Beleza?